Olá pessoal, tudo bem? Sou Magnus Mephisto e hoje quero abordar um caso. Um caso do qual se falou no YouTube. Foram feitos vídeos sobre isso, contaram o que aconteceu, mas ninguém fez isso em profundidade. Ninguém mostrou as fotos que foram tiradas naquele dia. Ninguém contou todos os eventos que aconteceram nesta selva no meio do Panamá, minuto a minuto. Por isso, hoje quero contar o caso de duas turistas holandesas que em 2014 entraram na selva panamenha e nunca mais saíram. Antes de começarmos, deixem um like no vídeo, por favor. Se atingirmos a meta de 10 mil likes, farei outro vídeo longo sobre um caso policial não resolvido. Convido vocês também a se inscreverem neste canal, toquem o botão aqui embaixo. Podem deixar suas sugestões de casos ou de vídeos também nos comentários, que leio tudo o que vocês me escrevem. E também convido vocês a me escreverem se tiverem alguma ideia ou algo que gostariam de ver no meu canal, no meu Instagram, que é este que aparece aqui embaixo, é Magnum Fisto, como também é este canal e como também é o meu nome. Agora sim, vamos começar com o caso das turistas holandesas. Vou mostrar para vocês hoje o vídeo definitivo sobre o desaparecimento de Chris Kremers, de 21 anos. E Lisanne Froome, de 22 anos, que saíram para fazer uma breve caminhada pela selva perto de um hotel no meio de uma montanha no Panamá no ano de 2014 e nunca mais voltaram. Foram vítimas de um trágico acidente ou talvez de um crime selvagem? Foram devoradas pelos animais que habitam na selva ou foram talvez atacadas por uma tribo canibal? No meio do que parece ser evidências contraditórias e trabalho policial muito falho, as teorias proliferaram. Algumas delas até envolvem o sobrenatural. Agora, graças a muitos documentos e fotografias que surgiram sobre este caso, vou poder oferecer uma nova perspectiva sobre o que aconteceu nesta selva no meio do Panamá. É um sábado chuvoso no início de junho, no auge da estação das chuvas aqui no norte do Panamá, e estamos literalmente na esteira de um mistério internacional mortal. Este caminho coberto de bairro obstruído pelas raízes é chamado de El Pianista porque sobe em uma série de degraus em forma de escada que lembram um teclado. Vai desde a cidade turística de Boquete até a divisão continental, que mede cerca de 2.032 metros de altura. Em abril de 2014, as turistas holandesas Chris Kremers, 21 anos, e Lisanne Froome, 22, desapareceram após iniciarem uma trilha de 5 km. As mulheres que haviam vindo a Boquete para estudar espanhol e trabalhar com crianças nunca mais foram vistas. Os exploradores não encontraram vestígios delas, mas alguns meses após o seu desaparecimento, um membro da tribo indígena Gobi apareceu em Boquete com a mochila de Lisanne e alguns dos pertences das garotas. Alguns poucos restos espalhados e peças de roupa finalmente foram recuperados perto da área onde a mochila foi encontrada. As evidências foram suficientes para fazer uma correspondência positiva de ácido desoxirribonucleico com as vítimas. O caso gerou uma série de teorias estranhas e investigações de amadores. As mortes de Chris e Lisanne foram atribuídas a canibais pigmeus, assassinos de cartéis e traficantes de órgãos, bem como a explicações mais convencionais, como sequestros e violações que terminam em assassinato. Esta investigação que estou mostrando foi realizada após o jornal online The Daily Beast receber secretamente cópias vazadas dos arquivos oficiais do caso utilizados pelos investigadores. Esses arquivos continham relatórios de autópsias, dados recuperados dos dispositivos eletrônicos que as mulheres tinham quando desapareceram, uma câmera e 2 telefones, análises de ácido desoxirribonucleico, mapas utilizados na busca e várias outras coisas, incluindo o diário de Chris Kremer. No momento do seu desaparecimento, Chris e Lisanne estavam descansando dos seus estudos nos Países Baixos. Ambas foram estudantes excepcionais. Se conheceram enquanto trabalhavam no mesmo café na cidade sulista de Amersfoort, antes de decidirem dividir um apartamento. Devem ter formado uma boa equipe. Chris era extrovertida, com um chamativo cabelo loiro avermelhado e frios olhos azuis. Ela também era uma atriz amadora e planejava se formar em História da Arte após sua passagem pelo Panamá. O cabelo loiro acinzentado de Lisanne era apenas um pouco mais escuro que o de sua melhor amiga. Com seus 1,82 m de altura, ela era a mais atlética das duas. Ela havia sido uma estrela do voleibol na universidade e havia tentado praticar esportes mais extremos, como paraquedismo e alpinismo.
Froome também tinha um lado introspectivo e se especializou em psicologia aplicada em Amersfoort. Ela também era uma fotógrafa amadora. Chris e Lizanne chegaram ao Panamá para atuar como assistentes sociais voluntárias e também para aprender a língua espanhola, mas algo deu muito errado. Aparentemente, elas chegaram à cidade de Boquete uma semana antes do previsto, por isso as pessoas que as haviam contatado ainda não estavam prontas para recebê-las. E o assistente do instrutor havia sido muito grosseiro e nada amigável a respeito, como Chris havia escrito em seu diário íntimo. Ainda não havia um lugar ou trabalho para nós, então não podíamos começar. A escola achou estranho, já que tudo estava planejado há meses. Chris escreveu momentos antes de abandonar o quarto que compartilhava com Lizanne para ir à caminhada fatal naquela manhã de 1º de abril de 2014. Amanhã tentarão contactar a professora principal. Foi uma verdadeira decepção, escreveu ele. Porém, sua última anotação sugere que ele queria se livrar dessas inquietações. De qualquer forma, ela aconselha a si mesma na última linha do diário, com o flow panamenho. Boquete está situado em um vale cercado por riachos que o protegem de algumas das piores tempestades que sopram da cordilheira. Está a cerca de 40 minutos de carro da base do ainda ativo vulcão chamado Baru, que também é o local de um parque nacional. Às vezes os turistas se perdem, mas geralmente reaparecem ou são encontrados por grupos de busca, diz o especialista nessas trilhas, Plínio Montenegro. O fato de Chris e Lizanne nunca terem retornado ainda é visto como algo muito estranho na área. Após a tragédia de Crymer's Froome, alguns observadores sugeriram uma conexão com o desaparecimento de um mochileiro britânico chamado Alex Humphrey, desaparecido durante sua estadia em um albergue no ano de 2009. O The Daily Beast não encontrou conexão entre o sumiço de Humphrey e a tragédia de Crymer's Froome. Houve alguns relatos de que Jean-Pri, que era autista, foi visto pela última vez parecendo desorientado em uma praia a poucas horas ao sul de Boquete. O que vale a pena notar, no entanto, é que em ambos os casos, as autoridades panamenhas foram duramente criticadas por mal conduzirem as investigações. Testemunhas oculares indicam que Chris e Lizanne entraram no início desta trilha na ensolarada manhã de terça-feira. Estavam vestidas com roupas leves e só levavam uma mochila, a de Lizanne, e estavam compartilhando-a entre as duas. Fotos recuperadas de uma câmera encontrada na mochila revelam que as mulheres passaram bastante tempo no mirante. Elas estão sorrindo e parecem se divertir nessas imagens, e não há indícios de que um terceiro esteja com elas, embora haja relatos de que um cachorro local chamado Blue as seguiu por pelo menos uma parte da trilha. As características geográficas visíveis nas últimas imagens indicam que no meio da tarde, as mulheres haviam deixado o pianista e talvez acidentalmente cruzaram para o outro lado da divisória. Essas últimas imagens sugerem que elas vagavam por uma rede de trilhas não mantidas, por guardas florestais ou guias afiliados ao Parque Nacional Baru. Tais trilhas não marcadas não são para turistas, mas são usados quase exclusivamente por povos indígenas, que vivem nas profundezas das florestas de Talamanca. 9 semanas depois, em meados de junho, uma mulher trouxe às autoridades a mochila de Lizanne e afirmou tê-la encontrado na margem do rio, perto de sua aldeia de Alto Romero, na região de Boco de Touros, a 12 horas a pé da divisão continental. O conteúdo provocaria especulações intensas nos dois lados do Atlântico. 2 sutiãs, 2 smartphones e 2 pares de óculos de sol baratos. Também uma garrafa de água, a câmera, o passaporte de Lizanne e $83 em dinheiro. A descoberta da mochila provocou uma busca renovada, e até agosto, os GOBE ajudaram as autoridades a localizar alguns fragmentos de ossos, todos encontrados ao longo das margens do Rio Culebra ou Rio da Serpente. Os testes de ácido desoxirribonucleico foram positivos e também engrossaram a trama. Um total de 5 restos fragmentados foram identificados como pertencentes a Chris e Lizanne, mas os GOBI também enviaram fragmentos de ossos de até 3 indivíduos a mais. Além das alças da mochila, uma das botas de Lizanne foi encontrada, e ao olhar dentro, descobriram que ainda continha o pé e alguns dos ossos do tornozelo. Uma das botas de Chris também foi encontrada, mas esta estava vazia. Também foram encontradas as calças jeans dele,
supostamente dobradas e com o zíper fechado, apoiadas em uma pedra, bem acima da linha de flutuação, perto da cabeceira do rio Culebra. A condição em que esses fragmentos de ossos e alguns restos de carne, que ainda estavam preservados, levantaram muitas perguntas para os investigadores. Por que foram encontrados tão poucos ossos pertencentes às turistas? Por que não havia nenhum tipo de marca nesses ossos, mas eles estavam completamente limpos? E talvez a mais obscura das perguntas seja: o que significava a aparição de outros ossos humanos juntos com os restos das holandesas? As respostas foram escassas. Nem os investigadores holandeses, nem os investigadores panamenhos conseguiram esclarecer este caso. Nem conseguiram oferecer uma causa para as mortes das turistas. O governo do Panamá emitiu um comunicado dizendo que elas foram arrastadas pelas correntes fluviais e que finalmente morreram afogadas. Mas este comunicado e esta teoria realmente têm muitas inconsistências. O primeiro grupo de busca oficial não foi acionado até o dia 6 de abril, ou seja, uma semana após o desaparecimento das turistas. Um dos detalhes mais estranhos é que supostamente encontraram esta mochila às margens do rio, como se tivesse estado flutuando, e depois veio à superfície. E também encontraram as botas e os restos de ossos também às margens deste rio, tanto no começo quanto no final. Mas o suspeito é que todos os elementos eletrônicos, a câmera, os smartphones que estavam dentro desta mochila, não estavam molhados e ainda continuavam funcionando. Testemunhas afirmam que Chris e Lizane se encontraram com um guia local menos de 24 horas antes de sumirem. Durante essa reunião, ele ofereceu um passeio completo que incluía uma caminhada guiada até a próxima divisão continental e uma parada de uma noite em seu rancho, na selva, do outro lado das montanhas. Por razões desconhecidas, as mulheres recusaram o convite. Muito cedo, na manhã seguinte, Chris e Lizane decidiram fazer essa mesma excursão, mas por conta própria. Nunca mais foram vistas vivas. Os poucos restos espalhados e itens pessoais que finalmente foram encontrados estavam a vários quilômetros de distância do outro lado da divisão e a apenas algumas horas a pé da propriedade do rancho do guia. No final de agosto, um total de 33 fragmentos esqueléticos foram vinculados às mulheres desaparecidas por meio de testes de ácido desoxirribonucleico. 28 dos ossos recuperados eram os pequenos metatarsos do pé esquerdo de Lizane, ainda em sua bota e meia, e, segundo relatos, foram encontrados atrás de uma árvore perto do rio. Infelizmente, a informação sobre onde os restos foram encontrados não é muito mais específica do que isso, se foi realmente um acidente. Por que não conseguiram encontrar mais restos? Diz um guia chamado Thornbloom. Onde estão todos os ossos grandes? Onde estão os crânios? Não há animais que comam um crânio, embora ainda não tenha sido descoberta nenhuma prova contundente contra ele. Um dos principais suspeitos neste caso é o guia que se ofereceu originalmente para levá-las para passear por este lugar. Algumas de nossas clientes reclamaram de assédio deste guia, diz Thornbloom. E vários guias turísticos de Boquete confirmam essas declarações, dizendo que várias vezes ele foi visto tomando banho em águas termais junto com turistas. Algo totalmente oposto ao código. O iPhone de Chris encontrado na mochila registra que a primeira ligação para o 112 e o 911 holandês foi feita às 21 horas e 39 minutos do dia 1º de abril, com mais chamadas de emergência nos dias seguintes. A última chamada tentada ocorreu no dia 3. Mas pelo menos uma das mulheres continuou ligando o telefone de Chris no mesmo horário todos os dias. Ou talvez para verificar o sinal até o dia 6 de abril. O The Daily Beast recebeu mais de 100 imagens tiradas da câmera de Lizane, com cerca de 90 delas feitas ao ar livre na densa selva e à noite. Se a data na marca de tempo das últimas fotos estiver correta, elas foram tiradas em 8 de abril. Isso significa que quando os esforços de busca por Sina Proc começaram no dia 6 de abril, uma ou ambas as mulheres ainda estavam vivas, sem comida ou abrigo, em um lugar muito íngreme, mas ainda vivas. A última vez que o iPhone foi ligado foi no dia 11 de abril, 3 dias depois que as fotos encontradas foram tiradas e 5 dias depois que a busca começou. No cume da divisão continental agora há uma placa resistente à corrosão que diz fim da trilha, passagem sem retorno.
No início de abril de 2014, quando Chris Kremers, de 21 anos, e Lizanne Froome, de 22 anos, desapareceram perto do topo do Divide, não havia nenhum sinal aqui. Durante semanas também não houve sinais das mulheres. Os investigadores sabem que começaram a caminhada quando o tempo estava bom, no meio da manhã, e deveriam ter chegado ao cume por volta da 1 da tarde. Isso teria dado a elas tempo suficiente para voltar a Boquete antes do anoitecer, mas por algum motivo, nunca voltaram à vila. A placa diz fim da trilha, porque é onde termina a trilha turística oficial de Boquete até a divisão. Mas a placa galvanizada, que marca o final do pianista, não é realmente o final do caminho. De fato, há uma passagem muito óbvia, embora sufocada pela lama, que desce para o outro lado do cume, só para se cruzar com uma rede completa de caminhos construídos e utilizados principalmente por membros da tribo indígena Gobi. Essas trilhas sem nome não são monitoradas ou mantidas por guardas florestais. Também são pouco resistentes e perigosas, especialmente durante a estação chuvosa de abril a outubro. Até mesmo os Gobis só os usam quando é absolutamente necessário após as grandes chuvas. As mulheres só tinham roupas leves e não tinham comida nem equipamento de acampamento ou de sobrevivência, o que indica quase com certeza que não haviam planejado mais do que algumas horas de caminhada na floresta. Os defensores de uma teoria de sequestro afirmam que Chris e Lizanne foram forçadas a descer para a rede de trilhas nativas por um terceiro ou sequestradas após retornarem de sua caminhada até a divisão, possivelmente enquanto caminhavam pela estrada de 2 faixas em direção à pequena vila turística de Boquete, no Vale Abaixo. As fotografias recuperadas das holandesas mostram que o dia em que desapareceram era brilhante e ensolarado como o resto da semana. As trilhas teriam sido consideravelmente mais fáceis de caminhar naquele momento, já que os níveis dos rios eram muito mais baixos, pelo menos durante os primeiros dias após o seu desaparecimento. A primeira dúzia de imagens encontradas na câmera parece suficientemente normal. As mulheres sorriem alegres, sem a presença de terceiros nas imagens. Além de algumas selfies tiradas no mirante da fenda, a maioria das imagens são tiradas por Lizanne, e muitas mostram Chris caminhando à frente dela na trilha, aproveitando o sol e a beleza primordial da floresta tropical. Então, as coisas ficam estranhas. Nas últimas fotos daquele dia, realmente vemos Chris e Lizanne seguindo uma trilha indígena no lado oposto da crista, que marca a divisão das bacias hidrográficas do Pacífico e do Caribe. As características geográficas próximas a um leito de rio visíveis. Nas últimas fotos as localizam a 1 hora de distância do topo da divisão e continuam descendo longe de Boquete. A analista forense de fotografia certificada pelo tribunal, Kate Rosenthal, diz que as mulheres já poderiam estar perdidas no momento em que essas imagens foram feitas. Elas podem ter tirado essas fotos para tentar marcar o local onde já estiveram, afirma Rosenthal, e diz que as fotografias talvez tenham sido tiradas como um ponto de referência para não se perderem. A última imagem que temos do rosto de Chris Kremers virando para a câmera enquanto atravessa um leito de rio também pode ser reveladora. Sua expressão facial é diferente de todas as outras imagens, diz Rosenthal. Após a ampliação e melhoria da imagem, ela não parece tão feliz aqui por algum motivo. De acordo com as chamadas do seu iPhone, que também foi encontrado intacto com a câmera na mochila, a primeira chamada do telefone de Chris tenta alcançar um número de serviços. De emergência? Na Holanda chega mais tarde na mesma noite, às 9h39 da noite, aproximadamente 3 horas após o pôr do sol. Parece que tudo deu errado quando eles saíram da trilha principal, diz Rosenthal. Outros observadores sugeriram que as mulheres desaparecidas pareciam estar preocupadas em conservar as baterias de seus telefones, ou podem ter sido vítimas de uma crise súbita, sem tempo para escrever mensagens. No dia 6 de abril, um padrão regular e cronometrado de controle de sinal com o iPhone é cancelado, o que leva a especular que um acidente ou outro incidente nesse dia deixou o iPhone de Chris com Lizanne, mas faltava o PIN ou a senha para usá-lo. Todas as fotos foram tiradas em um ambiente íngreme e selvagem, e o tempo entre elas varia desde alguns segundos, provavelmente tão rápido quanto a câmera poderia disparar até 15 minutos ou mais. Segundo a marca de tempo da câmera de Lizanne, as fotos foram tiradas em 8 de abril. Isso significa que uma das mulheres conseguiu sobreviver mais de uma semana sem comida ou abrigo. Um punhado dessas imagens tiradas em meio da noite na selva foram lançadas à imprensa pouco tempo depois do seu desaparecimento. Ao serem vistas fora de ordem e sem nenhum contexto que as englobasse,
começaram a disparar um monte de teorias estranhas entre as pessoas que as viram. As imagens da sequência foram tiradas praticamente do mesmo local, diz George Hayes, um analista forense independente que ajudou o The Daily Beast com este caso. A câmera não se move mais do que alguns metros de uma tomada para outra, diz Hayes, que descarta as especulações de que as mulheres estavam tentando usar o flash da câmera como fonte de luz. Algumas das fotografias são nítidas e claras, de uma forma que Hayes diz que poderiam marcá-las como deliberadamente pensadas para mostrar uma imagem específica. Se tivessem sido tiradas ao acaso, diz ele, é improvável que sejam tão nítidas, diz Will. Que uma possível lesão fatal para Chris poderia ter sido a razão pela qual essas estranhas fotos noturnas foram tiradas. Talvez porque a forte chuva visível nas fotos ameaçava arrastar o corpo de sua amiga rio abaixo. As fotos parecem feitas para marcar o lugar onde ela deixou sua amiga, no caso de Lizane ter que encontrar o caminho de volta novamente, ou no caso de alguém mais encontrar a câmera. As imagens, feitas olhando para baixo, também poderiam mostrar um corpo deitado de bruços no fundo do cânion do rio. E os arquivos de casos vazados mostram que os examinadores anteriores também haviam marcado essa imagem como uma evidência-chave no caso. Hayes também vê evidências do que parece ser uma estrutura feita pelo homem, visível no fundo de pelo menos uma das fotos. De acordo com o especialista em sobrevivência Whale, a forma, o ângulo e a localização das linhas convergentes identificadas por Hayes se parecem suspeitosamente com as notórias pontes de macacos utilizadas pelos indígenas Gobi para atravessar rios locais. Whale acredita que, unindo todas as evidências, podemos deduzir que Chris sofreu um acidente, possivelmente caindo ao tentar atravessar o rio por essas pontes de macaco. O guia turístico Plínio Montenegro sabe em primeira mão o quão perigoso pode ser usar essas pontes de macacos para atravessar o rio. Você sempre tem medo de atravessá-los, diz ele. Os cabos superiores se movem e fazem você perder o equilíbrio. Até mesmo os próprios indígenas que os construíram morrem ao utilizá-los. Essas pontes. Uma última peça de evidência forense encontrada no final desta investigação poderia conter uma pista muito importante sobre o destino de Lizane. Frank van de Gutte, o médico holandês que trabalhou no caso e foi com um grupo de busca a boquete, disse ao The Daily Beast que o exame final dos ossos do pé esquerdo de Lizane Froome, que se encontra intacto e dentro da bota, mostrou múltiplas fraturas nos ossos do metatarso. Segundo os relatórios oficiais da autópsia, essas fraturas só poderiam ter sido causadas por uma queda de um lugar alto, possivelmente enquanto Lizane ainda estava viva. Aproximadamente 2 meses após o desaparecimento, os grupos de busca descobriram shorts jeans lavados de Chris Kramer, que estavam em uma estreita faixa de terra entre 2 afluentes poderosos que fluíam muito rapidamente. Os que recuperaram as calças afirmaram tê-las encontrado dobradas e colocadas sobre uma rocha muito acima da linha de flutuação. E essa rocha está na margem oposta. Se este relatório estiver correto, significa que pelo menos uma das mulheres, neste caso deveríamos dizer que foi Lizane, atravessou o rio para o outro lado e os shorts de Chris poderiam ter sido usados como marcador em uma das rocas desse rio. A partir desse momento, o caminho passa por outra perigosa ponte de cabo e mais 2 pontes suspensas de tábuas antes de chegar à aldeia Gobi de Alto Romero, às margens do rio Culebra. A mochila de Lizane foi encontrada não muito longe de Alto Romero, jogada à margem do rio e a apenas alguns quilômetros dos shorts de Chris. Os restos parciais de Lizane seriam encontrados 2 meses depois, reunidos e misturados com os de sua melhor amiga e colega de quarto da universidade, tanto rio acima quanto rio abaixo de Romero. Para que isso acontecesse, ela teria que ter perecido no mesmo rio ou muito perto dele. Quando o iPhone foi ligado pela última vez em 11 de abril, esse pode ter sido seu último esforço para obter ajuda, sabendo que não podia mais esperar. Há uma história contada atualmente entre os nativos locais de Gobis que falam que em noites chuvosas ainda se pode ouvir os gritos e os pedidos de ajuda das turistas holandesas entre os cânions do rio Culebra. Mas isso é apenas uma superstição, uma das muitas lendas que foram criadas a partir deste caso. Alguns sempre optarão por acreditar que Chris e Lizane foram vítimas de um ataque criminoso ou até mesmo de um ataque sobrenatural. Outros atribuem a tragédia aos escassos esforços de resgate que foram feitos muito tarde.
Mas o guia turístico Plínio aponta para o único vilão desta história. A única culpada é a selva, ele diz. Com o tempo, foi filmado um filme baseado neste caso chamado Inferno Verde, que propõe a ideia de que os turistas foram vítimas da tribo canibal que habita aquele lugar. A verdade é que este caso continua sem resolução até o dia de hoje. Agora quero que você comente e me diga o que acha que aconteceu com estas turistas holandesas desaparecidas na selva panamenha. Peço por favor que se inscreva se ainda não o fez e que deixe seu like quando este vídeo atingir mais de 10 mil likes.